Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? O versículo da aula de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 33. Pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me livrar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou colocar aqui algumas imagens de atitudes e vocês vão me falar se essa atitude é uma atitude correta ou uma atitude errada, tá bom? E depois eu vou responder com o coração feliz para as atitudes corretas e com o coração triste para as atitudes erradas. E aí, vocês estão prontos? Vamos lá para a primeira imagem. A primeira imagem mostra um menino ajudando uma senhora. Provavelmente essa senhora tinha dificuldade de andar. Essa é uma atitude correta ou uma atitude errada? O que vocês acham? E aí, já responderam? Quem respondeu que é uma atitude correta acertou. Nós devemos sempre ajudar as pessoas que precisam, né? Ajudar o nosso próximo. A próxima imagem mostra um menino jogando um papel no chão. Essa é uma atitude correta ou uma atitude errada? E aí, qual é a resposta de vocês? Muito bem! É uma atitude errada. Nós não devemos jogar o lixo no chão. Nós devemos procurar um lugar apropriado para descartar o nosso lixo. A próxima imagem mostra um menino empurrando o outro. Essa atitude é uma atitude correta ou uma atitude errada? O que vocês acham? Muito bem, é uma atitude errada. Nós não devemos agredir os nossos colegas, nem fisicamente, muito menos verbalmente, tá bom? Vamos agora para a nossa última imagem. Aqui nós podemos ver um menino que está guardando seus brinquedos. E aí, essa atitude é uma atitude correta ou uma atitude errada? O que vocês acham? Muito bem. Para você que respondeu que é uma atitude correta, você acertou. Parabéns! Nós devemos sempre guardar os nossos brinquedos depois que nós brincamos. Né? Já pensou se a gente deixa o nosso brinquedo jogado pela casa, vem alguém e se machuca tropeçando no nosso brinquedo? Então, nós devemos manter sempre organizado. Parabéns para você que acertou todas as perguntas. Para você que não acertou todas, não fique triste, porque hoje nós vamos aprender uma história que está aqui na Bíblia. E essa história fala de uma atitude errada, uma atitude que entristeceu o coração de Deus e uma atitude correta, uma atitude que deixou o coração do Senhor feliz. Nossa história está escrita no livro de Atos,
no capítulo 4, dos versículos 32 ao 37 e no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Mas o nosso versículo de memorização está no capítulo 4, o versículo 33. Vamos ler? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Na aula passada, nós vimos que muitas pessoas se converteram com a pregação de Pedro e João. Essas pessoas estavam muito animadas em poder servir a Jesus. Algumas delas até vendiam seus bens para dividir com as outras pessoas que eram mais necessitadas. Mas elas faziam isso de coração, por livre e espontânea vontade. Elas sentiam o desejo de ajudar o seu próximo. Os apóstolos de Cristo estavam sempre com essas pessoas e eles testemunhavam sobre a ressurreição de Cristo. Vocês sabem o que é testemunhar? Testemunhar é falar sobre uma coisa que você viu ou ouviu. E os apóstolos testemunhavam sobre a ressurreição de Cristo e sobre os seus grandes feitos, para que as pessoas se convertessem dos seus maus caminhos. Ao redor deles não haviam necessitados, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e davam aos apóstolos os valores, para que os apóstolos distribuíssem na medida que alguém tinha necessidade. Essas pessoas não eram obrigadas a fazer isso, mas faziam de coração. Havia um homem chamado José, mas os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Exortar significa encorajar. Barnabé era um homem temente a Deus e queria servi-lo de todo o coração. Ele teve uma atitude muito boa. Na Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem ajudar as pessoas que tinham necessidade. Puxa, Barnabé tinha um coração mesmo muito bom. Naquele mesmo lugar havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles acreditavam em Deus e queriam fazer o bem, mas o que eles mais queriam mesmo era aparecer para os outros. Isso mesmo, Ananias e Safira também queriam ser considerados bons, como aquelas pessoas que vendiam tudo o que tinha para ajudar os outros. Então eles tiveram uma ideia. Eles venderam uma propriedade. A Bíblia não fala quanto de dinheiro deu, mas provavelmente foi bastante. Ananias e Safira então entraram em um acordo que não daria todo o valor para os apóstolos, mas que dariam metade do dinheiro e ficariam com a outra metade. Mas para todos eles iriam dizer que deram todo o valor para ajudar os necessitados. Eles queriam ser elogiados. Fazendo isso, imaginaram que todos iriam elogiá-los. Crianças, vocês acham que Ananias e Safira estavam tendo uma atitude correta? Não. Então, algo terrível aconteceu com eles. A Bíblia diz que Ananias foi até o apóstolo Pedro e entregou parte do dinheiro da venda de sua propriedade, dizendo que era tudo que ele tinha. Pedro sabia que era mentira e disse a Ananias que ele não era obrigado a fazer nada daquilo, mas porque tinha mentido, não para os homens e sim para Deus, algo muito ruim aconteceria. A Bíblia fala que Ananias morreu ali mesmo. 3 horas depois, sua esposa foi até os apóstolos sem saber de nada. Pedro lhe perguntou o valor do terreno e ela contou conforme tinha combinado com seu marido. Então os apóstolos viram que ela também estava mentindo. E por isso aconteceu a mesma coisa com ela. Ela morreu. Quando as pessoas souberam disso, ficaram com grande temor e profundo respeito por Deus, por saber que ninguém pode enganá-lo. Sabe, crianças, tudo isso aconteceu porque Deus quer nos mostrar que o pecado é uma coisa séria, não é brincadeira não. Todo pecado tem consequência. A consequência do pecado de Ananias e Safira foi a morte. Hoje em dia isso não costuma acontecer mais, não porque Deus acostumou com o pecado ou ele não importa mais. Não, mas porque ele pode nos corrigir de outras maneiras e ele o faz. Naquela época, Deus decidiu que o castigo de Ananias e Safira seria a morte, para que todos pudessem saber que com Deus não se brinca e o pecado é uma coisa muito séria. Sabe, às vezes a gente olha para a consequência do pecado de Ananias e Safira e nós ficamos chocados e surpresos, mas nós não ficamos chocados e surpresos com o pecado que eles cometeram, que foi de mentir?
não para os homens, mas sim para Deus? O pecado, ele entristece o coração de Deus. Nós também entristecemos o coração do Senhor quando nós pecamos. Às vezes a gente faz uma coisa na frente dos outros só para as pessoas verem que nós somos pessoas boas. Ou nós contamos uma mentira. Ah, tia, mas é só uma mentirinha. Não, pecado é pecado e tem que ser levado com muita seriedade, tem que ser tratado com muita seriedade. Nós não podemos deixar que o pecado se torne comum nas nossas vidas. O pecado, ele nos afastou de Deus. Deus, ele nos ama tanto, tanto, um amor tão grande que não podemos medir, que ele enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus, ele morreu na cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, ele limpa o nosso coração de todo o pecado, deixando-o limpinho. E quando o nosso coração está limpo, nós nos tornamos amigos de Jesus e filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus quer que nós cresçamos no seu conhecimento. Mas como nós fazemos isso? Lendo a Bíblia, orando, testemunhando. Assim como os apóstolos faziam naquela época, testemunhavam do amor de Cristo, da sua salvação. Nós temos que testemunhar da sua salvação, do seu amor, do que ele fez por nós na cruz. Nós temos que lutar diariamente contra o pecado, mas se caso cometemos algum pecado, nós devemos nos arrepender e pedir perdão, porque Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados. Se você ainda não entregou seu coração para Cristo, faça isso. Ore, entregue a sua vida a Ele, para que Ele possa limpar o seu coração de todo o pecado. Agora, se você já entregou a sua vida para Jesus, que bom que você continue orando, lendo a Bíblia, testemunhando deste grande amor que é a salvação em Cristo Jesus para as pessoas que não conhecem. Que nós sejamos mais parecidos com Barnabé e os apóstolos, que alegravam o coração de Deus com as suas atitudes e que testemunhavam de Jesus para as pessoas que não conhecem a Cristo. Crianças, vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula? Vamos fechar os nossos olhos e juntar as nossas mãos. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor entregou seu Filho Jesus, ó Pai, naquela cruz para morrer por nós, ó Deus, para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos, ó Deus, que somos pecadores e carecemos, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ser pessoas fiéis a Ti, ó Deus. Servos fiéis a Ti, ó Pai, a Te servir de todo o coração. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Crianças, é isso. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, de mim. A Bíblia diz: Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Deus veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer vir no meu coração morar, meu Salvador. Crianças, abaixem suas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma escola dominical. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos deu e porque o Senhor nos guardou. Te agradecemos pelo ensino da Tua palavra. Te pedimos as Tuas misericórdias para que possamos sempre nos lembrar, ó Pai, que nós recebemos do Senhor Jesus a salvação e que temos que honrar aquilo que nós aprendemos na Tua palavra. Que possamos dar sempre bom testemunho
de tudo aquilo que somos como os teus filhos. Abençoa-nos e nos ajude a praticar a tua palavra e honrar o teu nome com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.